Pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para um novo episódio da segunda temporada do Safety Cast. Um podcast para um bate-papo muito saudável, proveitoso e cuja principal finalidade é levar conteúdo de qualidade com profissionais muito gabaritados. Hoje, aqui comigo, um cara que eu conheço há muito tempo, coordenador técnico de altíssimo gabarito, passou por alguns fabricantes muito relevantes de equipamento de proteção individual, é o Wellington Naves. Wellington, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo, uma Obrigado. Satisfação te receber aqui. Se quiser dar um alô aí, fica à vontade. Obrigado, bom dia a todos. Vamos começar aí, porque estamos com o tempo contado, né? Estamos com o tempo contado. Na verdade é o seguinte... Isso é o que nós gostaríamos. Eu sempre digo assim, pessoal, olha, a gente vai levar de 30 a 40 minutinhos. Mas a gente começa a discorrer sobre os assuntos, fica tão proveitoso, legal, fica tão bacana e divertido, que aí a gente... Me conhecendo também, te conhecendo então mais é melhor. ainda. Então, hoje, aqui conosco, o Wellington Naves, que tem 19 anos na área de produto, 11 deles dedicado a produtos na área de equipamento de proteção individual. Formado em Química, especialização em gerenciamento de produtos e gerenciamento responsável. E mais do que isso, tão ou mais importante, é que ele é coordenador de produtos e assuntos regulatórios de um grande cliente da plataforma Consulta CA e um fabricante muito relevante nesse mercado, que é a Calypso. Então, Wellington, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela gentileza e por prestigiar o Safety Cast. Mais uma vez, vamos lá, né? Então, fechado. Então, vamos começar aqui com uma pergunta, porque quando eu te mostrei a minha pauta, você disse o seguinte pra mim, cara, algumas das perguntas poderiam se transformar em um podcast. Sim, né? Total. São muito cabulosas, assim, né? Muito cabulosas. Então elas são técnicas, é que eu faço, eu criei essa pauta aqui com muito carinho. Inclusive, pessoal, só a título de informação, quando eu faço os convites, você estruturar um podcast, até esse momento que a gente grava, que essa informação chega até você, ela passa pelos convites, organizar a agenda de todo mundo já é um desafio muito grande. Coincidir a agenda para que todos estejam aqui é um desafio. Fazer as pautas é um outro desafio, porque essas pautas precisam ser muito bem elaboradas para que as respostas extraídas daqui, elas sejam respostas de altíssimo nível, no nível do profissional que a gente traz aqui. Então, Naves, pega essa daqui. As transformações e rápidas mudanças no mercado de fabricação de produtos diversos, tá? Sobretudo com o emprego de tecnologia, também refletiu mudanças e melhorias significativas no mercado de API. Do seu ponto de vista, quais as mais expressivas delas e qual o impacto na vida de quem utiliza? Essa é uma pergunta de Enem, daria uma redação. Extremamente bem elaborada essa pergunta, né? Pelo amor de Deus, você ficou no Enem ali, vendo os textos. É o carinho que a gente tem pelos convidados. Obrigado, eu já passei dessa fase. Cara, é assim, nós podemos dizer, tá tudo evoluindo, né? Tudo muito rápido, mas o que acontece? Não é necessariamente o EPI em si que evolui, mas às vezes o que a gente emprega no EPI. Então, num contexto geral, você olha, às vezes você vê uma luva lá de 20 anos, de algodãozinho, muito simples, né? E hoje você olha uma luva, você fala, pô, as duas são luvas. A diferença está no que a gente emprega, por exemplo, no fio. Então, eu vou dizer, temos aí, não é o caso hoje ainda da Calypso, mas existe já no mercado alguns produtos com fibra que contém grafeno. Fazendo só um parênteses aqui, a fibra, ela contém grafeno, tá? Ela não é de grafeno, que são duas situações bem diferentes, né? Tem gente divulgando que a fibra é de grafeno e ela não é. Você tem fibras, por exemplo, com grafeno, você tem fibras trançadas com fio de aço inox ou tungstênio. Então, o que me permite isso? Ter uma luva mais maleável, mais tátil, ou seja, eu consigo trabalhar num lugar que eu preciso ter destreza para pegar pequenas pecinhas e tudo mais, e ter uma resistência a corte, assim, absurda. Quando antigamente, há algum tempo, não muito distante, a luva precisava ser espessa, precisava ser parruda, e isso dá um cansaço nas mãos. Então, hoje você tem luvas mais finas, você tem material biodegradável, é pouco empregado. No Brasil quase nenhuma luva é biodegradável, tá? Praticamente... Por isso da importância de você fazer um descarte correto do equipamento de proteção. Perfeito. Mas, por exemplo, tem muitos fabricantes, inclusive nós temos luvas que nós, no processo de extração da matéria-prima que vai ser usada para tecer a luva, nós utilizamos matéria-prima reciclável. Perfeito. Então, assim, isso é interessante e a gente não, de uma forma ou de outra, a gente não deixa
sem prevalecer a proteção do usuário, entendeu? Não é porque a gente está usando uma matéria-prima que a gente tirou ali de uma forma ou de outra, vai um algodão reciclado, um poliéster reciclado, que a luva não vai proteger. Mas o impacto ambiental dela no processo fabril é muito menor do que uma luva que você tirou de uma origem de um processamento químico, seja de petróleo ou qualquer outro processamento químico. Então, assim, existe uma evolução muito grande por trás, mas as pessoas, elas acabam, às vezes, vendo um produto como um produto. Isso é plástico. Isso não é plástico, isso tem muita coisa por trás disso. Então, impacta muito na vida das pessoas, só que as pessoas não veem. Então, não existe um valor visual nisso. A gente tem que estar todo o tempo falando e mostrando para que as pessoas possam entender, e mesmo assim o nosso mercado é preço. O hábito de usar um equipamento como uma luva, por exemplo, ele leva a gente a crer que trata-se de um equipamento simples, mas não, porque tem muita tecnologia empregada e o volume e a recorrência de ensaios para que esse produto realmente se torne um produto de qualidade, principalmente que seja capaz tecnicamente de proteger as mãos do colaborador quando a gente fala de luvas, exige muito estudo, exige muito desenvolvimento, existe muito laboratório. Sim. Então, em síntese, é isso que você falou. Exatamente. Pô, você tem fibras hoje que não causam alergia, você tem fibras hoje que elas combatem a proliferação de micro-organismos, sabe? Eu tô falando de fibras, mas eu vou entrar na parte de borrachas. Você tem hoje borrachas que combatem a proliferação, tanto na parte interna como de contato. Só que é aquela coisa, né? No Brasil a gente sempre vai ser o último a ter isso, e quando a gente tem, ainda a gente pasta um pouco porque existe umas dúvidas que geram em torno disso. Então as pessoas acabam não acreditando. Preço agregado maior, porque trata-se de tecnologia. E vamos dizer uma coisa. Hoje o mercado ele vai atrás da luva que é preço e vai atrás da luva que dura mais. Talvez isso seja em algum momento uma pauta pra gente, mas nem tudo que dura mais é o melhor. E nem tudo que é baratinho... é o pior. Então faz assim, sentido. Precisa ter um balanço nisso. Como você vai aplicar isso para a proteção do usuário? Quando as pessoas focarem na proteção do usuário e deixarem de brincar com o preço que eu pago, o preço, cara, está no custo. Vai estar no custo daquilo que você está produzindo. Perfeitamente. Então, se você não tem controle do seu processo a ponto de eu me expor a determinada atividade que vai ser prejudicial para mim, você vai ter que dar o EPI. E aí é onde você... ou você faz o que deve ser feito, ou então você paga por um EPI melhor. E eu achei muito interessante, porque não tinha me passado pela cabeça. Quando a gente fala sobre evolução desse mercado, quando você fala da evolução não do mercado, mas do produto, o produto que é fabricado hoje, seja ele qual for, ele evoluiu e o equipamento de proteção acompanhou. Eu achei muito interessante você ter comentado que não se trata só de desenvolver o produto final que você está visualizando, mas tudo que o compõe, porque o que evolui, pelo que eu entendi, é o que compõe esse equipamento, que transforma ele no equipamento, que dura mais, que protege mais. Mais leve. Um produto mais leve, que provoca menos fadiga, um produto que provoca menos ou limita a proliferação de uma bactéria porque transpira menos, ou seja, é uma série de limitações ou de melhorias que esse produto tem que ser provenientes do material que é empregado. Aí a minha pergunta para você, embora ela pareça óbvio, mas na minha opinião você tem muita propriedade para responder, Naves, que é o seguinte: ok, entendemos que evoluiu o equipamento de proteção. Quais são os ganhos do usuário? Os notáveis, aqueles mais perceptíveis nesses últimos anos, do seu ponto de vista. Eu vou dizer que, primeiro, que é o padrão do produto que você compra hoje. Você pode comprar daqui a um ano, ele vai estar sendo o mesmo. Ele não tem uma variação. Vou dar um exemplo para ti agora. Normalmente, quando você compra uma luva de couro, não é sazonal, mas nem todo mundo consegue manter um padrão do couro, porque nós estamos falando de uma matéria-prima natural. Então, assim, às vezes, aquela luva, você tem uma durabilidade, coisa que eu não gosto de falar, mas uma durabilidade menor do que aquela outra que você comprou há 2 meses, entendeu? Então, assim, na priori, nós vamos falar em termos de durabilidade. O que eles não veem e que nós sabemos é a proteção. A proteção, para nós, é visível. Eu mando uma luva para um laboratório que eu falo, cara, não vai dar esse nível, não é possível, e a luva chega naquele nível, por exemplo, uma proteção à abrasão ou corte, ou uma proteção química, porque foi trabalhado num polímero
né? Uma polimerização melhor daquela borracha, e aí eu consigo ter uma proteção para um produto químico específico. Isso eu consigo ver, mas o usuário não sente, ele não tá ali. Lá na ponta, ele não tem essa percepção. Ele não vai ter essa percepção porque, poxa, já é difícil a pessoa querer usar EPI. Ninguém quer usar EPI, né? E aí eu tenho um mercado que quer que o cara use a luva por 30 dias. Poxa, imagina tu usar a mesma meia por 30 dias, sabe? Então, assim, às vezes eu prefiro a luva mais descartável, ou seja, uma luva não tão resistente, que não dure tanto, para trocar com um custo menor, do que uma luva que dure muito, só que a pessoa está usando a mesma luva por 30 dias. Isso, para mim, eu sei que é complexo estar na mão do usuário, do técnico, do engenheiro de saúde e segurança do trabalho, mas eles respondem hoje para um acionista, né? O acionista não quer comprar EPI. Essa é bem a verdade. Por isso que a gente fomenta esse projeto. Com o propósito de que quem está lá na ponta tenha acesso a essa informação e entenda que, por trás de um equipamento de proteção individual, que talvez você, pura e simplesmente falta de conhecimento técnico aprofundado sobre a construção, fabricação, uso desse equipamento de proteção individual, julgue ele um equipamento simples como uma luva. Mas tem um material, né? É um material que emprega cada vez mais qualidade na sua composição, qualidade e tecnologia, e o processo de fabricação também. Porque fica mais rápido. Fica mais rápido, eu estou querendo fazer cada vez mais fibras mais finas, mais rápido de produzir, consigo garantir a mesma qualidade. É como se a gente fosse comparar uma Bel Air 1957 com um carro nos dias atuais. Muito mais leve, muito mais seguro. Talvez não tão bonito, não tão nostálgico, mas hoje que entrega, que entrega o que promete e o que deve entregar. Eu faço 14 km por litro, enquanto o outro eu faço 2 km por litro. Essa relação. Fantástico, fechado. Para mim foi espetacular. Portanto, vamos passar para a próxima. E aí é o seguinte. Eu tinha falado que eu ia pular qual? A 2 ou a 3? Eu não sei. Eu acho que eu falei que eu ia passar. Eu acho que eu falei que eu ia pular a 2. Então eu vou passar para 3. É isso mesmo, ó. Eu vou passar para 3 aqui, que essa daqui é espetacular e você tem muita propriedade para falar sobre ela. Quantos minutos tem? Eu acho que você vai poder discorrer aqui sobre ela, viu? Deixa eu ver. Vixe, estamos super atrasados. Mentira, tá tudo Já foi 15 minutos na primeira. Ô, Lucas, por falar nisso, quanto tempo a gente levou na gravação anterior? Foi em torno de 40 minutos. 45. Não, então a gente tá. Eu tô conseguindo gerenciar bem o tempo aqui, né? Então, beleza. Tá com o Renan, né? Então pode. Se o Renan pôde, eu também posso. Exato. Se porventura, né, os convidados que vêm depois aqui, né, reclamarem comigo do tempo, a culpa não é minha, porque todo mundo que me mandou mensagem, que eu só posso provar, todo mundo que tava vindo aqui pra São Paulo, que me mandou mensagem, e nas gravações de hoje são 5 convidados. Todo mundo falou assim, ó, tô atrasado o trânsito de São Paulo, tô atrasado o trânsito de São Paulo. Então, assim, ó, a culpa não é minha, a culpa é do trânsito de São Paulo. É importante ressaltar isso, tá? Naves, proteção dos olhos e para as mãos é uma das suas especialidades, portanto, nada mais justo do que dividir com a gente. Quais são as principais recomendações que devem ser levadas em consideração? Essa é ótima. Que devem ser levadas em consideração na hora da escolha de um EPI, tanto por parte dos profissionais de SST, quanto por parte dos usuários, né? Caso você domine qualquer um outro equipamento de proteção, pode falar sobre eles, mas eu sei que a sua especialidade é a proteção dos olhos e mãos. O que é determinante, fundamental, indispensável, imprescindível na hora de escolher um equipamento de proteção individual? Fala, vamos lá. Cara, eu vou falar uma verdade. Que homologa. Eu vou falar uma verdade porque eu li a primeira pergunta da pauta, eu não li as outras. Mas assim, a gente vai... Como eu vi a primeira, eu falei, depois eu faço, cara, eu acabei esquecendo. Como você viu a primeira, você falou assim, bom, entendendo que ele vai fazer uma pauta com muito carinho, eu não preciso me preocupar com as outras. Eu achei que hoje era amanhã, entendeu? Então eu já estava meio perdido, mas tudo bem. O nível de confiança que você tem, você pode falar para as pessoas, o nível de confiança que você tem em mim é muito grande a ponto de ter vindo para um podcast gravar sem ter lido a minha pauta. Então significa porque no máximo vai acontecer e você vai ter que cortar tudo. Perfeito, né? mas eu sei que você confia em mim e você sabe que eu jamais farei uma pergunta que você não tem domínio. Então destrói, vai lá. Brilha. Vamos lá, pensando aqui, para cada EPI nós temos situações diferentes de você fazer uma avaliação do melhor EPI ou da forma correta que você vai aplicar esse EPI para o usuário. Então, proteção respiratória é um mundo, é da hora, muito legal, mas existem hoje documentos que te norteiam para isso. Perfeito. Tá? Até porque você pode respirar e morrer. Não existe...
para alguns É produtinhos. muito mais delicado do que usar uma luva. Não usar uma luva, dificilmente você vai morrer. Não vamos menosprezar a luva, porque a luva está muito amarrada à produção respiratória. Eu sei que tem gente que fala, cara, tu é meio louco em falar isso. Não, é verdade. Rota de exposição pele para uma luva química está contemplado, por exemplo, no PPR, porque um benzeno que tem lá na gasolina, ele vem pela rota de exposição pele. Perfeitamente. Então, se eu tenho rota de exposição pele, a minha luva, no mínimo, deveria proteger contra um hidrocarboneto aromático. Faz sentido. Tá? Então, é assim, aí se eu falar que luvas está amarrado com proteção respiratória, tem gente que vai dar pulo, mas desculpa, não sou eu que estou nessa área. Os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho que escolheram essa área, desculpa, é problema de vocês escolheram essa área, é saúde e segurança, tem que entender de química, tem que entender de biologia, tem que entender de mecânica de fluidos, tem que entender de várias coisas. É muito versátil. Que a gente, ali em algum momento, a gente pulou uma aula, né? Fez alguma coisa assim. Então, desculpa, a área de segurança é isso. Mas vamos lá. Então, capacete, poxa, capacete, eu acho que quase ninguém, você vai colocar lá na cabeça do usuário, vai verificar se ele protege ou não porque ele tem o CA, que eu acho que, na minha opinião, está errado. Você deveria ver o laudo, o quanto ele, vou falar a palavra, o quanto ele reduziu, né, da força do impacto. Perfeito. Porque todo mundo fala, norma de capacete é passa ou não passa. Hoje está tendo umas mudanças aí, tá tendo uma bagunça no mercado. Mas, basicamente, é passa ou não passa. Eu não tenho um nível de proteção. Eu não sei se o seu capacete protege mais do que o meu. Então, esse é um ponto, sabe? Não é como um pictograma de luva. Não, pictograma de luva eu tenho níveis. É essa a diferença, né? Proteção respiratória, eu também tenho níveis para os tipos de respirador. Mas é também meio que passa ou não passa. Mas a proteção respiratória tem um norte, que é o PPR, que é o Manual de Proteção Respiratória do professor Torloni, do pai, né? Enfim, do Vladimir. Agora vamos lá. Então eu falei de capacete, falei de proteção respiratória, entre aspas, óculos. Óculos, eu vou falar assim, quem usa óculos vai numa ótica e perde 2 horas escolhendo um óculos. Vai lá, escolhe um Oakley, uma marca tal, porque fica melhor no seu rosto. Mas na hora de ser óculos de proteção, é o mesmo para todo mundo. Aí, o cidadão lá tem uma Jabulani na cabeça, ou tem uma cabeça tipo a minha, mais achatada, é o mesmo óculos. E tá tudo certo. O óculos não é o mesmo óculos para todo mundo. Perfeito. Se você olhar no portfólio da Calypso, a Calypso tem lá uma porção de óculos, você fala, pra que tudo isso? Quando eu entrei na Calypso, eu falei, cara, pra que tudo isso? Eu sabia o motivo, mas eu ainda me pergunto às vezes, tem motivo? Tem óculos que fica ótimo pra ti, tem óculos que fica horrível. Então, assim, horrível tanto no design, né, no formato do rosto, quanto no nível de proteção. Exatamente. Ou ele vai ficar aberto, ou ele vai ficar muito justo, ele vai começar a embaçar. Então, eu preciso entender isso. Aí tem uma questão aí de estudo antropométrico do cidadão brasileiro, e você pode verificar do norte ao sul aquilo, mas nós falamos aqui no começo, o Brasil são vários países espalhados, e aí você tem... Com pessoas de características absolutamente distintas. Eu sou narigudo, tu também tá ali meio do lado. Tem óculos para mim que fica aberto aqui, então eu tenho que entender que esse óculos, por mais que eu goste dele, ele não é bom. Aquele suportezinho do óculos, quando a gente coloca aqui para nós, que temos o nariz mais protuberante assim, ele sempre foi um problema. Exatamente. Isso parece ser uma brincadeira, pessoal, mas não é. O equipamento de proteção, assim como você escolhe uma roupa, esteticamente falando, que vai se enquadrar, vai se encaixar perfeitamente com a sua estética, o equipamento de proteção individual é de igual maneira. Porque senão você provoca uma fadiga, essa fadiga faz você tirar o equipamento de proteção, não querer usar, criar uma indisposição com esse equipamento de proteção. Principalmente para quem está numa jornada muito exaustiva de trabalho, exposto a uma umidade, exposto a um calor, exposto a uma baixa temperatura e assim por diante, né? Exatamente. Então vamos imaginar, nós temos uma situação com uma empresa de 20 funcionários, isso é até simples de se fazer, 1.000 funcionários, o negócio já começa a entornar o caldo, aí eu pego uma montadora qualquer aí de motocicleta na região de Manaus, extremamente úmido, quente, o frio deles é 35 graus, e aí eu coloco o mesmo óculos para todo mundo. E eu acho que tá tudo certo. E eles têm 10.000 funcionários. Entendeu? Aí você começa a falar, pô, peraí, mas 10.000 funcionários é possível? Tá, então se é possível, você pega um grupo aí que cuida de limpeza, MRO, não sei o quê, os caras têm quase 500.000 funcionários. Como eu faço isso? Então, é muito complexo. Precisaria fazer homem a homem? Talvez não.
mas eu não posso dizer que o mesmo óculos é para todo mundo. Minimamente por amostragem. Exatamente. Fazer uma amostragem, ter 4 ou 5 modelos e perguntar, Thiago, isso é bom para ti? Ou Wellington, isso é bom para ti? O que você achou desse óculos? Ah, gostei do azul, com a haste azul, bolinhas vermelhas. Coloca então esse óculos para o usuário. A proteção em si dos óculos, se elas forem as mesmas em termos de ultravioleta, luz visível, infravermelho, quando é o caso, se ele é incolor ou se ele é fumê, se são as mesmas, não tem problema você ter 2, 3 óculos diferentes na sua unidade. Para quem é o problema? Para o engenheiro e para o técnico de segurança. Perfeito. Então, assim, eu sei que na pele desses caras, o que esses caras querem fazer é cumprir com as NRs, é cumprir com os PGR, aí eu não, essa parte não é minha área, eu vejo eles trabalhando, eu não quero nem entrar nisso porque é um mundo. Mas é um mundo realmente. No mundo inteiro, todo mundo fala em higiene ocupacional, e higiene ocupacional, o cara que é formado e que realmente vive, respira e sente isso, ele tem que saber de biologia, cara. Ele tem que saber da área hospitalar também, perfeito. Sabe? Se você não sabe por que tu respira, se você não sabe que as suas, nos seus alvéolos, né, as hemácias passam ali em fila indiana. Hemácias, eu não ouvi essa expressão desde a quinta série, Pois é, mas vamos imaginar, quando tu pega isso, tu pegar na internet um corte de uma artéria com as hemácias, você vai ver que tem um monte, né, um grupo, parece lá a torcida do Corinthians saindo do estádio, assim, não que eu seja corintiano, mas vamos lá, aquele bando de louco, mas vamos lá. Quando você aquele bando de hemácias. Aquele bando de hemácias. Aqui é um bando de hemácias, brincadeira. Quando vai para a região do alvéolo, que é ali na troca gasosa que vai acontecer, passa em fila indiana. Então, imagine, se você não sabe disso, você não dá importância nenhuma pro seu alvéolo. E aí você vai dizer que respirar um pouquinho de amianto tá tudo certo, entendeu? Inclusive, se você... Claro, ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar maluco. Inclusive, se você me permite, isso é muito interessante, porque essa é a dinâmica da profissão, não do profissional, nem todos os profissionais, mas essa é uma dinâmica da profissão de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Principalmente para quem tá entrando no mercado agora ou que deseja, observa bem um detalhe interessante. Segurança do trabalho, ela é basicamente orientada por 2 legislações, previdenciária e trabalhista. E elas são complexas, elas são grandes, elas são extensas, elas exigem muito que você detenha esse conhecimento, tá? Então esse conhecimento vai muito além de norma regulamentadora, embora a gente reconheça a importância fundamental e indispensável dela. Mas muito mais do que isso, para você que está entrando no mercado, para você que quer, deseja, almeja ser um profissional bem-sucedido, é entender que você precisa dominar a legislação trabalhista, previdenciária e principalmente as variáveis do mercado aonde você vai estar inserido e principalmente conhecer de elementos comportamentais, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, e também elementos de natureza, às vezes, química e biológica, como o Ayrton está falando agora. Então, importantíssimo. Essa é a dinâmica da profissão de saúde e segurança do trabalho. Não de todos os profissionais, mas a gente espera que todos os profissionais entendam essa dinâmica para que se tornem profissionais cada vez mais competentes e bem-sucedidos. Ayrton, foi maravilhoso, cara, mas pode complementar. Não, basicamente é isso aí. Então, para finalizar, uma luva, tu vai ver qual é o resultado, quais são os riscos que você tem naquela atividade. O que eu peço para todos é que não coloquem a responsabilidade no EPI. O EPI, ele é o último, lá da pirâmide, ele é o último, ele é o menos importante. Menos importante. É quando você não conseguiu, empregando todas as medidas administrativas de engenharia, você não conseguiu eliminar o risco. Então, eu tenho um risco lá, o EPI é a última peça que vai fechar esse quebra-cabeça. E mesmo assim, ele não necessariamente vai te salvar. Você pode colocar uma luva aí resistente a corte, tu vai passar uma serra circular. Eu não queria falar marca, acabei falando. Uma serra circular vai cortar tua mão. Perfeito. Se corta um porcelanato, não vai cortar tua mão. Mas assim, aí eu dei um treinamento para a pessoa, eu dei ferramentas para que ela não entre em contato com aquele equipamento. Eu fiz as questões de NR12, toda aquela papagaiada. Então, assim, EPI é importante, mas hoje, se o mercado mudar, deixarmos de ter alguns profissionais que estão preocupados somente em colocar informação no papel, tu recebeu o EPI, assina aí, tá tudo certo, por questões previdenciárias, de fiscalização, e a gente pensar que o EPI é um aliado, o mundo vai começar a ser um pouco melhor. Só que para isso, as pessoas precisam dar uns passinhos para trás aí e começar a estudar muito sobre esse... Nessa segunda temporada do SafetyCast, a gente fez questão de discutir pautas relativas à EPI e à gestão de EPI.
E você muito inteligentemente falou sobre não trata-se apenas de registrar a entrega. Gestão de EPI é muito mais do que isso. E ela começa lá na homologação desse equipamento. Sim. Eu vou antes, vou dar um passo para trás, como você citou agora. Ela começa na escolha do equipamento e do fabricante. Nós já falamos isso aqui na gravação dessa temporada. Hoje estamos falando sobre, né, a necessidade, quais são os fatores, elementos e as decisões importantes na hora de escolher um equipamento de proteção. Então, conhecer as características desse equipamento de proteção e diagnosticar, né, por exemplo, que você acabou de me falar que eu achei muito inteligente, que é olhar não somente para a necessidade que existe em relação ao risco, mas olhar também para as características do profissional, porque você falou sobre luva, falou sobre óculos, né, o encaixe do óculos, né, o conforto desse equipamento de proteção que impacta muito, né, na produtividade. Por que impacta na produtividade? Alguns anos atrás, eu fiz uma live e por coincidência e minha felicidade, eu encontrei o professor Rudinei. Ele trabalha no, se não me falha a memória, lá no IBTEC, né? Lá no Rio Grande do Sul, que é o Instituto Rodinei Palhano, o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro e Calçado, procede? Exatamente, extremamente inteligente. Extremamente, dá até raiva. Ele é um cara incrível, uma figura fantástica. Encontrei, cruzei com ele na FISP agora, e eu me lembro que alguns anos atrás, a gente gravou uma live e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou: Thiago, você já parou para perceber que nenhuma empresa faz uma análise profunda sobre a perda de produtividade correlacionada ao equipamento de proteção? Eu falei, nunca me passou pela cabeça. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ó, imagina um calçado que provoca fadiga, machuca, incomoda o colaborador. Isso se estende a todo tipo de equipamento, mas o calçado ele é mais emblemático, tá? Então imagina que ele utilizou ou está utilizando esse calçado em uma jornada de trabalho muito longa e exaustiva. No final dessa jornada de trabalho, ele está produzindo muito menos. Por quê? Porque ele não consegue se concentrar no trabalho, ele se concentra na dor, no desgaste, no suor. Sim. Então investir em um equipamento de qualidade é importantíssimo, não somente para a proteção, mas quando a gente fala sobre produtividade. E isso conforto. Tem correlação, conforto, produtividade, o protetor auditivo igualmente. Exatamente. Não é muito comum você encontrar no mercado protetor auditivo de tamanhos distintos. Mas você observa bem. Acho que tem um só. Tem um fabricante só que faz. Um só. O conduto auditivo de cada pessoa ele tem um tamanho distinto. Imagina você colocar um equipamento de dimensões maiores em quem, por exemplo, tem uma estatura menor. Automaticamente vai provocar fadiga. Então é importantíssimo você, sim, além de olhar para o fator proteção e para o diagnóstico da necessidade, ou seja, o agente de exposição, você olhar para a característica de cada pessoa. Isso é fundamental. Então, olhar além do risco, da exposição, a escolha do equipamento de proteção vai passar invariavelmente pelas características humanas de quem está utilizando esse equipamento de proteção individual. Isso é importantíssimo para a escolha de um bom equipamento de proteção. E impacta, por exemplo, a proteção respiratória, impacta diretamente na questão conforto, que é a omissão de uso. Tanto na proteção respiratória como na proteção auditiva, a omissão de uso, que é aquele, deixa eu ajustar, esse ajuste, se você está exposto ao ruído, você tá se expondo e está perdendo ali a sua vida útil de audição. A proteção respiratória, quando eu tiro a máscara para falar, ou tiro a máscara porque deixa eu reajustar ou qualquer coisa assim, eu estou inalando aquele contaminante. E aí é o problema, né? Algumas exposições, como exposição química, o período de latência, você vai sentir isso quando você tiver 60, 70 anos. E aí isso vai te gerar um problema lá na frente. Não é agora. Então é diferente de um capacete. Caiu alguma coisa na cabeça, se tu tiver com um capacete, tu pode só ter um probleminha ali, mas não necessariamente você vai sair vivo. Agora, se você tiver sem o capacete, você pode morrer. Eu acho que esse tema da omissão do uso, olha a diferença. Direito de recusa. Então eu não quero executar uma atividade porque, por exemplo, eu não tenho um equipamento, eu não me sinto protegido o suficiente. A omissão de uso, ela é um detalhe muito importante, que foi uma pauta que o Wellington Naves trouxe aqui, que passa pelo seguinte: se eu tenho um equipamento ou de baixa qualidade, ou que não foi projetado, por exemplo, né, para me trazer proteção e conforto, eu automaticamente uso com uma frequência menor, ou eu posso tirar ele do meu rosto ou do meu corpo. E isso me deixa exposto. Então, quando você faz uma avaliação, né, de exposição de um agente, você tem que levar esse elemento em consideração. Então, para você que é perito principalmente, lembre-se que quando você for fazer uma perícia e fizer o levantamento de alguns problemas
e qualquer intercorrência que provocou a exposição desse trabalhador, é importante você orientar quem está fazendo a homologação, escolhendo esse equipamento de proteção individual a respeito do conforto e nível de qualidade desse equipamento. Por quê? Porque senão o colaborador sempre vai ter a omissão de uso, que é o quê? Tirar com frequência porque está incomodando. Cara, eu achei isso fantástico, incrível, maravilhoso. Vamos? Acabou? Não, tem a última, calma. Calma, porque, olha, pelo nível das respostas, a gente poderia levar muito mais tempo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Eu vou para a penúltima aqui, mas eu sempre faço uma última pergunta, que é o seguinte, né? Que a gente gostaria que as pessoas compartilhem. Essa é a penúltima. Que eu vou fazer a penúltima. Tá. Não é a pergunta que eu vou fazer ainda. Calma. Ah, tá. Eu tô te fazendo uma pergunta que não é a pergunta oficial da pauta. Veja bem, essa pergunta que eu te fazendo agora. Não. A última aqui, ela era a respeito de compartilhar com a gente uma história engraçada ou motivadora. Você lembra de alguma? Cara, lembro. Lembra? Lembro. Então calma. Lembro calma, sim. Calma. Mas todo mundo vai me criticar, mas tudo bem. Pelo amor, não, é polêmica. Tranquilo. Não, mas é muito polêmica. Não é polêmica, mas vai de encontro com o que a gente tá falando aqui. Vai destruir lares? Não, imagina. Então tá bom. Não. Então você não vai destruir nenhum lar, eu vou deixar ele falar. Então vamos lá, vou te fazer a penúltima. Depois de muitos anos inserido nesse mercado de equipamento de produção, que são 11 anos, dos 19 que você são 11 no mercado de equipamento de produção. 11 um pouquinho mais, 11 em alguns. Transitando nos departamentos técnicos de grandes fornecedores e participando ativamente de debates como os do CB32 da BNT. Perfeito? Tá. Fala pro pessoal rapidamente o que é CB32 da BNT, por favor. CB32 é o Comitê Brasileiro, né, número 32, que cuida dessa questão de EPIs, tá? A gente faz parte, tem vários comitês, aí você pode chamar o Raul pode falar melhor que o superintendente, mas ele pode determinar, mas cada EPI, cada proteção, para tipo de proteção tem o seu comitê e lá são discutidas as normas que são aplicadas a esses EPIs. Beleza, objetivamente falando, na minha opinião, ele explanou muito bem, mas o CB32 é uma comissão da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Que fica aqui em São Paulo, esse comitê tá lá na Animaseg, e o que se discute. Então, dentro do comitê do CB32, existem várias comissões que discutem individualmente, né, e fomentam a evolução, melhoria, né, discutem tecnicamente tudo relativo a equipamento de proteção individual, beleza? Com a melhor norma aplicável e tudo mais. Inclusive, é aberto ao público, mas o público não gosta de participar, não sei por quê. Enfim, deveriam, né? Os técnicos em engenharia deveriam participar para cada vez causar um pouco mais de discórdia para esse mercado ir evoluir mais, né? Enfim, a discórdia no sentido bom. O que a gente pode fazer é o seguinte, então, de repente, o que eu vou começar a fazer? Vou começar a trazer para a gravação alguns profissionais que participam do CB32 para discutir CB32. Isso é legal, né? Uma pauta que seria muito bacana. Sim. Fantástico, isso é legal. Vamos lá, sem fugir. Então, depois de muitos anos nesse mercado de equipamento de proteção, participando de debates técnicos como os do CB32, o que para você é válido destacar sobre a evolução desse mercado, né? O que ainda precisamos evoluir em melhoria de produto, treinamento, capacitação para a real proteção da integridade do trabalhador? Pô, cara, essa é aquela pergunta que você poderia também ter pulado, porque essa realmente dá um podcast. Essa daqui aliás, poderiam ter várias outras pessoas aqui. Bom, deixa eu partir. Eu trabalho hoje no CB32, como secretário da Comissão de Luvas e Proteção para Riscos Gerais. Então, tudo que é de luva a gente trata lá. Já participei de auditivas, de óculos, hoje um pouco menos, porque não dá. Senão eu só vou ficar trabalhando com norma. Né? Perfeito. Regulatórios eu sou sozinho. Já fiz muitos amigos. Eu acho que na régua tem mais inimigos do que amigos. Mais desafetos do que amigos. Ah, cara, porque o certo é certo, o errado é errado. Perfeito. Então, se tá errado, eu não vou falar que tá certo, entendeu? Não é porque vai beneficiar um ou outro, tá? O CB32 é justamente para ser isento. Não é para você ter a minha necessidade, porque eu vou ter que marcar na luva tal coisa, isso não é legal para minha produção. Isso é problema teu, não é problema meu. Tá? O usuário precisa dessa marcação e é assim que vai. É goela abaixo, porque a gente tem que falar igual o resto do mundo. Então, o meu ponto da primeira ali, que você vai ter que repetir o finalzinho, o CB32 é essencial para o desenvolvimento do mercado em termos de EPI, porém, a gente tem que olhar um pouco mais para fora. Mesmo que tenha fabricantes nacionais, existe uma necessidade no Brasil de defender mercado. Cara, eu quero que o meu produto seja testado igual é testado lá fora.
com as mesmas normas que são feitas lá fora. Então, se existe uma norma ANSI, se existe uma norma EN, que é melhor que uma norma criada por este CB32, ela deve ser empregada, porque eu vou colocar o meu produto na real prova. Então, não é possível que nós estamos falando de países que trabalham com higiene ocupacional desde antes da proclamação da República da nossa proclamação de República, eles já falavam disso e nós temos aí 30, 40 anos falando de saúde e segurança no trabalho. Não é possível que eles não saibam um pouco mais do que a gente em alguns casos. Então a gente tem que olhar para fora para poder evoluir. Mas alguns comitês funcionam muito bem, outros comitês não rodam como deveriam rodar. Então vou dar um exemplo aqui para você. Nós temos normas para agrotóxicos para luva, né, que eu acho que é ISO 19819, ISO 18800 e alguma outra coisa que eu não me recordo. Eu não vejo, por exemplo, nenhuma luva no mercado com essa proteção. Lá fora é comum. E o pessoal usa agrotóxico aqui, no pessoal do agro, usa os pesticidas e tá tudo certo. Não sou contra, tá? Mas será que estão realmente protegidos com o que hoje existe? Mas a norma existe, é uma norma ISO, pode ser aplicável no Brasil, mas o tempo para se fazer isso é muito moroso. Então, existe a norma, traduz a norma, coloca a norma em vigor, e aí vai Ministério do Trabalho, tem que aceitar isso e colocar isso dentro de um documento. O Brasil o Raul fala uma coisa, é uma pátria paternalista. Ele usa esse termo. Muito e é verdade, a gente tem que ficar pegando na mão de todo mundo para fazer as coisas. Entenda o seguinte, novamente, hein? Sem ódio no coração. Se tu escolheu ser engenheiro, tu escolheu ser técnico de segurança, engenheiro de segurança, higienista ocupacional, o problema é teu e tu que... O problema é a responsabilidade. Então é o seguinte, ninguém vai na mão do neurocirurgião e fala, olha, corta ali. Mas para essa área toda, eu tenho que ter PPR, PPRA, PPPP, tudo. Eu tenho que ter cartilhas para ensinar as pessoas, porque elas não foram atrás nem de martelar às vezes. Então, se eu não sei que o martelo é duro, pesado, e pego um prego e não dou uma martelada no dedo, eu não sei que eu preciso de uma luva com uma proteção, por exemplo, para esmagamento de dedo, e existe. Se eu não tenho a sensibilidade de buscar a solução para o meu problema, esse mercado, ele tende a caminhar a passos de dinossauro, ou seja, muito lento, levando em consideração a burocracia do país e, principalmente, a falta de perseverança desse profissional, cuja responsabilidade é absolutamente dele. São ônus e bônus de quem resolveu ser um profissional de saúde e segurança do trabalho. Portanto, é necessário que você busque informação. Isso. Por exemplo, você entra no site da OSHA, existe uma diferença. Cara, entra no site do Ministério do Trabalho aqui, você tem vontade de não entrar mais, né? Porque primeiro que você se perde. Eu não gosto. Fizeram, sei lá, pra mim é um site duro. Eu prefiro entrar no seu site, por isso que o seu site, o Consulta CA, tem muito mais pesquisas, as pessoas fluem muito mais lá do que no site do próprio Ministério do Trabalho para pesquisar um CA num site oficial. Mas quando você entra no site, por exemplo, da OSHA e escreve lá num campo de pesquisa, acidentes de trabalho, em inglês, né? Acidentes de trabalho com queimaduras. Cara, ele te traz o relato desde, sei lá, 1900 e alguma coisa, de todo mundo que teve algum tipo de injúria por uma queimadura. Injúria não, algum dano por queimadura. E ele vai te falar como foi, o que o funcionário estava fazendo. Existe um descritivo ali. Aqui eu nunca vi. Eu não tive acesso, pelo menos eu desconheço uma plataforma que tenha isso. Então, é isso que a gente fala. As pessoas precisam buscar. As empresas lá fora estão preocupadas porque se acontece um acidente, uma explosão e mata 5, cara, eu fecho tua planta. Perfeito. E aí você vai ter um prejuízo maior. Aqui é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar 60 mil para ele vai ficar tudo certo. E não é 60 mil, não é 50 mil que vai te devolver a parte da sua pele do rosto que foi queimada ou coisa assim. Mas as pessoas também que sofreram esse tipo de acidente se sujeitam a isso. Então, esse é o ponto para a evolução em termos de CB32. Primeiro, vamos olhar para o que é feito lá fora e vamos trazer para cá. Não é possível que o que é feito na Bélgica seja tão ruim que não dá para aplicar no Brasil. Pode ser mais frio? Tudo bem, vamos ver o que é feito no México. Vamos estudar assim e não focar só nos nossos mundinhos. E aí você falou as últimas partes, treinamento, e mais um monte de coisa aí que...
Porque ainda eu não li, cara. Eu confesso que eu não li essa... Não tem problema, fico despreocupado. Ó. Porque esse mercado ainda precisa, né, evoluir em melhoria de produtos, treinamento, capacitação para a real proteção do trabalhador. Eu, na verdade, acho que você já até respondeu, mas se você quiser complementar não, dizendo... Ó, o produto tá melhorando muito. Muita gente tá trazendo coisa legal. E eu vou te falar que a maioria não é nacional, tá? Não é feito no Brasil. Produto importado porque segue o que é feito lá fora. Então, tendências nós vamos ter mais agora em outubro. Outubro, normalmente. Outubro. Cara, vai ter a Sayoshi também na China agora em abril. Vocês vão ver coisas diferentes nessas feiras, eles estão mostrando para o mundo. Essas são as evoluções. Capacitação, treinamento. É impressionante, porque hoje para você dirigir, você tem que passar por uma batelada de exames, tem que fazer provinha, tem que, sabe, ficar fazendo baliza. Mas hoje, para o cara operar uma máquina, ele não necessariamente recebe o mesmo treinamento para IPI que para operar a máquina. Então, o cara, para operar um CNC, ele faz um treinamento de 2, 3 anos. Perfeitamente. E sabe quantas vezes ele ouve falar no treinamento dele de EPI? Pouquíssimas. Cara, eu fiz solda para entender da máscara de solda, para entender da luva, daquele jaleco pesado, entender realmente o que vale a pena. Ninguém fala de EPI. Ninguém, porque EPI é um... Se EPI fosse gostoso de usar, todo mundo usava. Exatamente. Entendeu? Todo mundo estaria usando luva agora, estaria usando óculos. Por isso que a gente briga cada vez mais para que óculos sejam mais esportivos, mais bonitos, não tão feiosos, né? Como eram antigamente, aqueles óculos... Que agora ficou moda, né? Usar esses óculos... Juliette? Não. A Juliette são dos funkeiros. Eu não gosto. Apesar de gostar da Juliette, eu não gosto disso. Mas é esses óculos que agora é o Oakley. E você deve ter um. Todo mundo tem, porque você é da moda. Esses óculos mais normal, mais reto. Tem até uns flats. Voltou na moda, né? Mas isso era um óculos de segurança, com aquele aro preto. Era um antigo Rio de Janeiro. Não, pô, mas esses óculos da moda, essas versões de óculos mais atual. Então, é assim, a gente precisa criar realmente EPIs mais confortáveis para as pessoas quererem usar, mas eu preciso que essas pessoas entendam. Hoje, se eu chegar numa escola de primeiro grau, segundo grau, e falar, eu quero treinar essas crianças a mexer com EPI. Vamos pegar martelo e prego, é capaz de eu ser processado porque eu estou estimulando o trabalho infantil. Pô, cara, você me desculpa, tem um fabricante de luvas no Canadá que eles vão nas escolas, colocam colete nas crianças, levam as crianças no parque, levam as crianças na fábrica deles para mostrar o que é luva, fazem luvinhas menores, sabe? As crianças estão cada vez mais inseridas. Não, mas no Brasil eu estou estimulando o trabalho infantil. Prefiro 1000 vezes estimular o trabalho infantil do que um monte de crianças usando guarda-chuvas que atiram. Então, é assim, na minha opinião, eu acho que é isso que a gente precisa mudar, porque quando o cara tem 18 anos e arruma o seu primeiro emprego como operador de qualquer equipamento, vou dar um exemplo, como engenheiro, como médico, ele tá querendo cumprir a função dele, mas ele não sabe quais são os riscos. Quais são os riscos que um médico tem num processo cirúrgico? Você imaginou você fazer uma cirurgia em alguém que é soro positivo? Eu não sei, agora tem um nome, né, para falar soro positivo, eu não sei qual que é também. Mas já imaginou, se a luva rasga, você tá com aquele cantinho de cutícula aberto, e aí? Tá tudo certo? Então é assim, as pessoas estão expostas a material biológico como se fosse bala jujuba. Tá tudo certo. Aí, por outro lado, a bala jujuba não pode ser vendida mais dentro de um pote. E você vai lá e pega por grama. A bala jujuba tem que ser vendida numa embalagem individual, cheio de selinhos e liberações, e tem que estar escrito excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, mas assim, o médico não é problema. Você entendeu? Então, assim, aí também tem o médico, né? O médico sai do centro cirúrgico com aquele Crocs dele, vai comer um croissant lá na cafeteria e volta. E aí, contaminação cruzada que se dane. Usando relógio, pulseirinha. Então, assim, a gente precisa... Essas são as coisas que dariam podcasts, mas teria que ter médico aqui pra gente também poder brigar. Perfeito. Porque, na minha opinião, é falta de conhecimento e falta de querer ir atrás disso. Mas foi muito bom. Eu acho que você exemplificou extremamente bem. E aí, antes da gente encerrar, porque eu vou pedir para você contar para mim um pouquinho desse Então, na verdade, nem vou pedir para você contar, vou pedir para você dividir essa história curiosa com a gente, mas antes disso eu queria que você me fizesse uma gentileza, isso não está na pauta verdadeiramente. Você que é um profissional já de muitos anos, né? A gente teve muitas conversas de bastidor
acerca de certificação, acerca de equipamento de produção individual. Essa não é a primeira, né? Conversas fortes. Conversas fortes. Eu queria que você dissesse, por favor, se fosse possível, qual a importância do Portal Consulta CA na sua vida como profissional? Você pode dividir com a gente? Porque eu sei que ele é uma ferramenta que você é um dos caras que mais faz uso técnico dela. Uso muito. Eu vou falar abertamente aqui porque eu não tenho meus parceiros de concorrentes, né? Eu uso basicamente vamos lá. Em primeiro ponto, eu uso para consultar o que eles estão fazendo. Perfeito. Porque é uma delícia ver o que o meu concorrente Abdala, o meu concorrente Cássio está fazendo ali para eu poder, né? Eu estou especificando o Dani e Ansel aqui, mas tem outros, para saber o que eles estão lançando. Então, isso é legal. Mas, em suma, é a flexibilidade. Isso são parceiros de trabalho, tá? Da parte de saúde e higiene ocupacional. É a flexibilidade que você tem de achar dentro de um mesmo fabricante todos os equipamentos que ele tem, todas as informações no mesmo local e de fácil acesso. Lembrando que essas informações são de natureza, não são de natureza privada, são de natureza pública, tá? Exatamente. Ele não entra no portal Consulta CA para ficar buscando informações que a gente fornece de natureza privada dos fabricantes. Não, isso está no MTE, isso está no MTE. Só que o MTE, ele é uma lista telefônica. Inclusive, eu até ressalto o seguinte, que todas as informações, por que o Portal Consulta se consolidou, ele é tão confiável? As informações, elas são fidedignas, elas são provenientes lá da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, tá, pessoal? Exatamente. Só tem um dia de atraso, às vezes, que eu te ligo e falo, pô, atualiza aí pro meu CA aparecer, pra minha renovação aparecer. O time ali, o gap entre importar a informação e ela ficar disponível, mas é absolutamente confiável. Eu vou falar confiável. assim, ó, que o Guilherme que trabalha comigo, meu gerente direto, a gente deve entrar umas 3, 4 vezes por semana no Portal Consulta CA. Eu tô te falando assim, isso quando eu não entro, não deixo aberto, isso quando eu não entro e abro várias abas, então... Perfeito. Em termos de visualização, a gente tá bastante tráfego. Então é útil para você. Útil, extremamente útil. Extremamente útil. Fantástico. Não deixe isso acabar não, cara. Obrigado. Senão eu compro. Quer dizer... pago em suaves prestações de 100 anos. Suaves prestações de 100 anos. Muito bem. Naves, para a gente encerrar, e já te agradeço pela gentileza de estar aqui, por sempre ter prestigiado a gente, prestigiar o projeto, que você possa compartilhar com a gente ou uma história engraçada ou uma história inspiradora nessa sua carreira tão longa e tão técnica, de tanta dedicação nesse mercado de saúde e segurança. Cara, eu vou falar que é mais engraçado do que inspiradora. Na verdade, é perigoso também, mas vocês vão entender. Que cai com o que nós estávamos falando aqui sobre treinamento e capacitação. Quando eu entrei numa das primeiras atividades que eu fiz, eu trabalhava numa empresa e mudei aqui do lado, para a USP. Eu trabalhei no IPT. Eu trabalhava num laboratório de cerâmica. E a gente tinha que abastecer o microscópio MEV com nitrogênio líquido. Tá? Então, você ia lá, pegava um galão da White Martins, Air Liquide. A menos quantos graus o nitrogênio líquido, você lembra? Pô, cara, que é uma temperatura baixíssima, né? Exatamente. É para congelamento de óvulos, usa para esse tipo de técnica. Eu não sei qual que é a temperatura, mas agora você me muito baixa. Depois dá uma pesquisada aí, porque é verdade, mas é bem baixo. E ele queima. Então eu usava a luva, inclusive, da Qualiflex que tinha, ele veio aqui antes. Perfeitamente. Usava a luva da Qualiflex, ia lá, enchia um galão de 5 litros e enchia esse cara, que é um microscópio eletrônico, que ele faz imagens, cara, das fibras do cabelo, por exemplo, só para você ter uma ideia. E aí, quando eu cheguei, era o meu dia de abastecer, e quando eu cheguei lá no laboratório, eu fui encher, começou a derramar tudo, porque alguém já tinha enchido na minha frente. Então eu tinha 5 litros de nitrogênio líquido que eu não conseguia fazer nada com isso. Aonde cai um treinamento? Eu era um estagiário. Aquilo era uma festa, porque você pega um pouquinho de nitrogênio, você joga aqui, ele vira, sabe, quando você vê aqueles filmes de pântano, aquela fumaça branca. Cara, eu levei aquilo pro laboratório feliz e contente e falei, cara, vou fazer alguma coisa com esse negócio. Vamos lá, cara, nitrogênio líquido. Ainda bem que você não pensou em beber, né? Não, não. Você não vou fazer alguma coisa com isso, ainda bem que você não pensou em beber, né? Mas gelar cerveja seria interessante, mas eu acho que ia estragar um pouco. E o que aconteceu? Eu comecei a jogar no laboratório, um pouquinho de pouquinho, e fazer aquela fumaça. Ele caía, fazer aquela fumaça. Falei, olha, eu acho que esse negócio é perigoso, mas eu não vou deixar aqui. Eu vou jogar fora. Então eu vou jogar onde? Na pia. Só que, cara, a pia tinha várias vidrarias lá, Becker, Ellenmeyer. O que eu fiz? Joguei. Cara, quando o nitrogênio caiu e atingiu a vidraria, todas quebraram.
Todas as vidrarias quebraram. Foi a coisa mais linda que eu vi acontecendo. Mas o ponto é que, para você ver como um acidente pode acontecer. Tá, o cara me falou que eu tinha que usar luva. Ele me falou que aquilo queimava. Mas ninguém me falou na minha SAM, eu tinha 2 parafusos na cabeça, que eu ia quebrar toda a vidraria ali. Se você derramasse nitrogênio. Eu aprendi na raça. Era perigoso. Mas também ninguém me falou que se eu enchesse, tivesse cheio, o que eu ia fazer com aquele nitrogênio? Ó, tu deixa lá na calçada, deixa, ele vai evaporar ou joga em algum lugar. Eu não sabia o que fazer sozinho no laboratório. Por isso, assim, eu não sei nos dias de hoje, os estagiários hoje em dia, eu acho que estão muito mais Netflix, Instagram, TikTok, né? Então, eu acho que eles não fazem essas artes, ou não fazem, né? Não trabalham. A gente fazia arte. Era essas artes que nós fazíamos. E quando isso aconteceu, eu lembro que depois desceu lá um gerente, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu joguei aqui o negócio e eu não vi que tinha vidraria e quebrou tudo. Mas assim, deve ter quebrado, não foi um absurdo. Mas o ponto é, o acidente poderia ter acontecido comigo por uma questão de falta de treinamento e, pô, eu era estagiário. Será que era eu realmente a pessoa correta? Que deveria manusear para colocar o nitrogênio líquido dentro de um equipamento caro e sofisticado? Exatamente. A resposta é não era você. E pra gente subia numa cadeira... Falta de treinamento e procedimento. Total. Então, assim, esses são os pontos. É engraçada a história até certo ponto, é meio besta, porque eu poderia ter pensado, mas não, eu queria ver o que ia acontecer também, né? Muito bom, fechado. Sim. Naves, quero mais uma vez te agradecer, não somente pela sua passagem por aqui, para prestigiar o nosso projeto, mas por tudo que você faz pela nossa plataforma, por tudo que você faz pelo mercado, pelo seu nível de conhecimento técnico e por compartilhar isso com todo mundo sempre que você pode, porque eu sei que as suas discussões são sempre em alto nível e técnicas. Portanto, muito obrigado pela gentileza. Se quiser deixar um alô aí para quem passou por aqui e vislumbrou tudo isso, fique à vontade. Não, agradeço aí todos por ouvirem. Desculpa as besteiras, alguma besteira que eu tenha falado, tá? Não foi para ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas obrigado por vocês assistirem aí. E se quiserem saber mais informação sobre EPI, luvas, óculos, enfim, coisas específicas, podem entrar em contato. Deixa o meu contato aonde? Tem algum lugar? Eu deixo aqui na descrição do vídeo. É que eu não sou youtuber, né? Tem que ficar apontando. Aqui, ó, deixa aqui. Ali. Ou aqui embaixo, pessoal. Aqui embaixo a gente deixa a descrição. Tá. Fechado, Wellington. Muito obrigado pela gentileza, pessoal. Obrigado de coração mais uma vez por prestigiarem mais esse episódio aqui da segunda temporada do Safety Cast. Eu desejo muito boa sorte a todos vocês. Um abraço.